Seguimos aqui nos Congressos Paróquias de Gestão Eclesial 2025 e agora eu estou aqui com ele, que é diretor da editora A Partilha, graduado em Comunicação e em Tecnologia em Processos Gerenciais, autor de várias obras no segmento católico, trabalha há mais de 30 anos, 37 anos, para ser mais exata, implantando a Pastoral do Dízimo no Brasil. Ele que é um grande contribuidor aqui nos congressos da revista Paróquia, Aristides Madureira. Boa tarde, Aristides. Boa tarde, Poliana. Alegria poder estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. Vamos conversar um pouco, então, de como começou a sua vida, a sua caminhada no contexto católico, assim, na sua formação. Quando foi que você chegou no segmento católico? Bom, eu cresci dentro do ambiente paroquial, né? Eu sou cria de uma paróquia. Na juventude eu me afasto um pouco e logo em seguida eu faço minha primeira experiência de oração. Então ali eu poderia dizer que foi um retorno para a igreja. Mas eu começo a minha vida missionária enquanto pregador através da Século XXI com o padre Eduardo Dogert. Mais tarde eu tenho um convite para falar sobre o dízimo num programa de televisão, que minha primeira formação é em comunicação social, com especialização em mídia eletrônica. Então eu sou diretor de produção e de televisão. Então a gente, organizando um programa sobre o dízimo, eu fiquei apaixonado pelo tema. Então a gente já viajava o Brasil afora e já encontrávamos uma porção de lacunas, uma porção de vazios no setor que deixavam as paróquias e as dioceses num grau de dependência muito grande. E a gente não tinha muito uma resposta para aquilo. Como auxiliar as dioceses? Naquela época se faziam projetos para a Europa para se comprar carro, para se construir centros formativos, paróquias, casas paroquiais. Então, como dar essa liberdade? E quando eu fiz esse programa, é como se acendesse uma luz. Na época chamamos o Antoninho Tato, que falava sobre o dízimo de um modo extraordinário, fala até hoje, né? Um grande missionário. Então, a partir dali, eu nunca mais parei. Ele me convidou para fazer uma palestra com ele no interior do Paraná, em Cambé, e desde então eu nunca mais parei. Então, hoje eu trabalho. Todo final de semana eu estou em alguma diocese, em algum canto do Brasil, fora do Brasil, também levando essa experiência que só o Brasil tem, né? O Brasil é o único país no mundo onde os bispos fizeram a opção pela autossustentação da igreja local através de uma pastoral. Então, isso deu tão certo no Brasil que nós hoje viajamos para fora do Brasil levando essa experiência também. É realmente cruzar, né, o chamado com a vocação, com a experiência, né? E conta para mim, quando você diz assim, né, nossa, eu trabalho há mais de 30 anos implantando a pastoral do dízimo, então uma paróquia entra em contato comigo, qual o trabalho que você desenvolve junto com essa paróquia? A implantação, ela consiste... É interessante, eu até vou trabalhar isso aqui no Conadis. Nós estamos com 51 anos de pastoral do dízimo, vamos dizer assim, organizada ou alicerçada num documento. Então, o estudo número 8 nasce em 74. Então, esse ano fazemos 51 anos. Eu estou há 37 nessa caminhada. Então, o que eu pude observar é que a maneira de se implantar a pastoral mudou. As exigências são outras. O que se espera de uma pastoral é diferente do que se esperava em 74. Então, quando hoje nós vamos para uma paróquia, nós organizamos uma pastoral, a dividimos em equipes de trabalho. Elas não são mais aquele grupo que fica apenas lá na missa, no plantão do dízimo, recebendo. Não, ela se organiza para cuidar do dizimista. Como diz André Moreira, né? A pastoral do dízimo ela não é para cuidar de dinheiro, mas para cuidar do dizimista. Então, para que ela possa fazer isso bem, a gente então estrutura a equipe de modo que eles possam fazer isso. Mas uma coisa, Poliana, que vem acontecendo nos últimos anos é, a gente vai para uma paróquia, a gente conversa com os leigos, ou mesmo uma diocese, você passa um final de semana com os leigos, e depois esses leigos voltam para as paróquias e eles não têm, às vezes, um feedback do padre, porque o padre não está sabendo o que foi dito, o que aconteceu. Então agora a gente tem ido para fazer a implantação nas dioceses, então 2 dias são com o padre, um dia com o secretariado paroquial, uma noite com CPP e CAEP e o final de semana com os leigos.
Então, com isso, nós fechamos o ciclo da atividade PIM para que a gente possa realizar a atividade MEI. Então, isso tem dado muito certo e a implantação ela demanda um pouco mais de trabalho, mas os resultados são muito mais consistentes hoje. E dentro desse, né, fluxograma de implantação, quais são as maiores dificuldades que você observa que são assim, recorrentes nas paróquias? A primeira coisa é a compreensão de que modelo de pastoral nós queremos. Então, a grosso modo, existem dois modelos, o do bolso e o do coração. Então, nós temos a equipe que busca aquilo que o indivíduo tem no bolso dele. E para que isso aconteça, eu vou fazer um discurso falando sobre quais são as necessidades materiais da paróquia. Ora, nós precisamos de vela, nós precisamos de vinho, nós precisamos de carro, nós precisamos da casa paroquial, nós temos a manutenção desse prédio, salário de funcionário, que todas essas coisas são legítimas. Mas nós, às vezes, convencemos o indivíduo, então, de que ele precisa participar. O outro modelo é aquele que busca o coração. Então, parte do acolhimento, do empoderamento do dizimista, de mostrar para o dizimista que ele é partícipe da grande missão da igreja, pelo fato de ser dizimista. Então, ele pode estar viajando, pescando, trabalhando, se está tendo um encontro de catequese na paróquia, ele é promotor daquele encontro. Se os padres atenderam a confissão essa semana, os dizimistas todos estavam com ele ali, porque nós temos uma sala com ar-condicionado mantido pelos dizimistas. Então, quando nós falamos para o povo o que é que ele faz com aquilo que ele contribui, a resposta do povo é outra. Ele desenvolve o que a gente chama senso de pertença. E aí nós alcançamos o coração dele. Aí ele deixa de ficar convencido e passa a estar convertido. Qual é a proposta que nós fazemos para que isso aconteça? O documento de Aparecida, ele diz que a evangelização hoje é ir ao encontro para promover o encontro das pessoas com Jesus de Nazaré. Papa Bento XVI já dizia isso, né? Ninguém nasce católico, ninguém decide pela manhã ser católico. É preciso que ele passe por uma experiência com o acontecimento Jesus de Nazaré. Então, dentro do processo de implantação, também nós promovemos esse encontro das pessoas com Jesus através da palavra de Deus, que trata sobre o dízimo, sobre a sua organização e sobre aquilo que aquilo representa para a comunidade. Você falou uma palavra que é recorrente quando o assunto é pastoral do dízimo, que é experiência, né? A pastoral do dízimo, sobretudo, é uma experiência e é preciso você realmente viver para entender aquilo que essa pastoral é capaz de fazer, né? Olhando uma coisa bonita que tem, a gente sempre tem que estar contrastando as coisas com a história, né? O dízimo, na Sagrada Escritura, o dízimo acontece em primeiro momento com Abraão, que está a caminho da terra prometida. Depois teremos uma modificação do dízimo em Jacó, neto de Abraão, né? E é quando ele também sai da casa de seu sogro e vai dar continuidade à caminhada. Depois nós vamos ver o dízimo acontecer novamente, numa nova perspectiva, em Moisés, que também está saindo com o povo do Egito rumo à terra prometida. Então o que nós observamos com isso? O dízimo, ele é a igreja ou é o povo em movimento. Então quando nós trabalhamos o dízimo dentro da igreja, é preciso lembrar que o dízimo é essa igreja numa caminhada. Eu gosto daquela música, o povo de Deus pelo deserto andava e à minha frente o Senhor caminhava. Porque nós estamos nesse ritmo de caminhada. E aí vem uma coisa interessante, porque a palavra experiência, ela é a junção de três palavras. A etimologia da palavra é experientia. Ex vem de êxodo, saída. Então já é uma saída da zona de conforto, da zona onde você está ali parado e você sair. Periférico ou superfície ou superficial. E ente é saber. Então fazer uma experiência é sair do local do desconhecimento e irmos para o núcleo do saber. Então é um modo de caminhada. Fazer uma experiência com Deus, de Deus, do dízimo com o dízimo, sempre pressupõe uma caminhada. Eu preciso sair da minha zona de conforto e entender o que é o dízimo. Então o que é periférico do dízimo? O dízimo é esmola. Não, o dízimo é uma ajudinha que nós damos lá para o padre. Não, o dízimo é coisa do Antigo Testamento, o Novo Testamento nem trata sobre isso. Tudo isso é mentira. Tudo isso é falso.
Tudo isso é falacioso. Da mesma maneira que o dízimo não é teologia da prosperidade, não é barganha com Deus, não é garantia de céu, nada dessas coisas. O dízimo é uma expressão de amor para com Deus expressa na comunidade onde se vive. É um senso de corresponsabilidade dentro do projeto salvífico de Deus. E quanto mais você faz essa experiência, mais você compreende essa experiência. Mais você se sente partícipe disso. E aí acontece na nossa vida o que o Papa Francisco nos fala na Evangelii Gaudium. Há uma alegria que só se sente na missão, no anúncio do Evangelho. Então, quando nós percebemos que nós estamos realizando isso, aí a nossa realização batismal também se dá. E a responsabilidade mesmo, né? É o leigo entender que ele é responsável por manter essa obra de evangelização, né? Porque muitas das vezes, é o que eu já falei, né, numa palestra anterior que nós estávamos aqui conversando, que às vezes a igreja está lotada no domingo. Mas é só aquele cristão da missa de domingo, mas que realmente não tem essa responsabilidade e essa consciência de quão importante ele é para a manutenção daquela igreja e para a sustentação da fé daquela comunidade, né? É verdade, mas eu vou partir em defesa desse povo também, que é o misseiro dominical, que a gente chama, ou o turista da fé, né? Por quê? Aliás, quem nos ouve aqui seria interessante, né, de entender isso. Muitas e muitas vezes o nosso povo vai para a igreja, mas eles não sabem, eles não conhecem a paróquia. Muitas e muitas vezes eu chego numa paróquia para fazer o trabalho e eu pergunto para os leigos engajados, para as pessoas que já trabalham na igreja: quantas crianças tem na catequese? Ninguém sabe. Quantos voluntários nós somos aqui na paróquia? Ninguém sabe. A quantas famílias nós atendemos com cesta básica, etc. Ninguém sabe. Então, se eu não conheço a minha paróquia, também não tem como amá-la, porque não se ama o que não se conhece. Então, a pastoral do dízimo, ela tem essa atribuição de dar a saber ao povo aquilo que a paróquia faz. Quando isso acontece, aí nós inserimos o indivíduo, nós acolhemos o indivíduo. Muita gente acha que fazer acolhida na igreja é distribuir folheto na porta da missa, mas não, é fazê-lo partícipe das coisas. Então, é muito comum a gente falar assim: não, o dízimo fez isso aqui, a catequese é responsável por isso aqui, a liturgia fez aquilo lá. Não, é o povo quem faz. E esse povo todo participa. Às vezes ele não é dizimista, mas ele participa na festa, ele participa de outras maneiras. Ele só não é dizimista porque ele ainda não foi tocado para aquilo. E ele precisa ter a oportunidade de um encontro com Deus para se sentir tocado nesse aspecto. E aí entra o padre, o papel do padre, né, enquanto gestor daquela comunidade. Quais aspectos ele precisa abordar, então, para que a paróquia, né, a comunidade de fiéis, os leigos engajados ali, se conheçam e transmitam? Porque enquanto você falava, né, sobre quantas crianças, eu estava aqui pensando na minha paróquia, na minha realidade paroquial, eu falei, realmente, né, não se sabe. Então, assim, muitas das vezes a gente chega na comunidade, faz o nosso trabalho e vai para casa também. O que nos diferencia do cristão que só vai na missa do domingo? Nada, né? Apenas a oportunidade de estar mais próximo do padre ou de alguém que está numa liderança. A priori, todos nós deveríamos estar... A celebração da missa, por exemplo, deveria ser o encontro ou o ápice do encontro dos cristãos que fazem acontecer na sociedade um mundo novo na implantação do reino de Deus. Então a missa é essa celebração maior onde nós nos encontramos ali. Mas isso não acontece muitas vezes exatamente porque as pessoas não participam desse fazer. Não participam porque elas não sabem. Não deram a elas a saber sobre. Não é prática da igreja anunciar seus números. Eu acho que nós ficamos com aquela leitura que a mão direita faz, a esquerda não saiba, não é? Então a gente também não divulga. Mas no mundo marcado pela busca de algoritmos, um mundo marcado pelos números e pelas quantidades e pelas informações, nós estamos deixando a desejar muitas e muitas vezes. O padre é uma coisa curiosa, porque muita gente fala para mim assim, o padre não nos ajuda, etc. Eu falo assim, olha, só existe a pastoral do dízimo no Brasil por causa dos padres. Porque foram eles que, em 1969, no encontro dos presbíteros, eles emitiram um documento chamado Documento dos Presbíteros. E nesse documento eles vão dizer o quê? Nós achamos inadequada, como um modo de sustentação da igreja, a cobrança de taxas.
Então, quando esse documento parou no colo dos bispos, os bispos tiveram que encontrar uma solução para aquilo. Aí surge o estudo número 8. Então, qual é o papel do padre hoje com relação ao dízimo? É ele apoiar a equipe, atender na formação dessa equipe, acompanhá-la, de fato, mas também se envolver com o anúncio. Porque muitos padres, como muitos leigos, acham que falar de dízimo é falar de dinheiro. E falar de dízimo é falar de justiça, falar de igualdade social, falar de fraternidade, solidariedade, espiritualidade solidária, economia e comunhão. Então, é um vasto universo, né, para se falar sobre o dízimo. Nós podemos passar um ano inteiro fazendo um curso sobre o dízimo e não esgotarmos o tema. Tamanha riqueza que esse tema tem. Então, muito longe de ser só dinheiro. O dinheiro é só uma consequência de um bom trabalho feito de evangelização e não de persuasão. Porque muita gente acha também assim, eu vou fazer com que esse indivíduo se torne dizimista. E aí eu prometo para ele mundos e fundos. Então o papel do padre aqui é porque ele é um centro amadurecido. Ele tem uma formação mais aprofundada. Ele não vai cometer nenhum tipo de erro teológico aqui. Então é ele quem, no momento da missa, pode falar, ele pode orientar, ele pode corrigir a equipe, ele vai dar os passos necessários para que a equipe tenha material, tenha controle, tenha formação, e aí sim eles possam desenvolver o trabalho. O papel do padre é fundamental, não fazemos nada sem ele. E aí então, você vai estar, né, durante esses dias aqui, tem participado em vários momentos, né, em todos os congressos, mas para o CONADIZ, Pastoral do Dízimo, você traz a temática Quarta Inovação da Pastoral do Dízimo. Conta pra gente um pouco do que você preparou para esse momento. Com a formação de comunicação, tudo que eu vou fazer eu sempre faço, eu pego uma fração da história, né? Nós nunca podemos desviar da nossa jornada humana. Então eu faço um recorte sobre os momentos de evolução cognitiva humana. Então, há 4 milhões de anos atrás, houve a primeira revolução cognitiva humana, que é quando o ser humano ele consegue dominar o fogo. Mas esse mesmo cidadão que se defende, que ilumina suas noites, se aquece, etc. e tal, ele vai precisar de 1,5 milhão de anos para poder cozinhar pela primeira vez. Então pensa bem, ele demorou tempo demais até entender que a comida ficaria melhor, ela duraria mais daquela maneira. Mas esse mesmo indivíduo que aprende a cozinhar demora mais 1,5 milhão de anos para poder produzir seu alimento. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a era da agricultura, foi há 13 mil anos atrás. Mas todas as evoluções que essa época trouxe para o desenvolvimento cognitivo humano tem em torno de 9 mil anos. A escrita, por exemplo, 6 mil anos. E tudo isso no período da agricultura. O próprio dízimo nasce aqui. O dízimo não nasce na Sagrada Escritura, ele nasce no desenvolvimento da agronomia, da agricultura. Então é importante da gente lembrar que o tempo vai ficando menor. Por exemplo, a primeira revolução industrial ocorre há 260 anos atrás. Então pensa bem, de 13 mil anos para 260 mil é muito curto. Então 260 anos para a gente chegar na era do conhecimento que nós vivemos hoje. Mas a revolução industrial já está na 4ª fase. Então ela teve a substituição da mão de obra humana por máquina. Depois a inserção da elétrica. A 3ª revolução foi a informática. E agora a automação através das inteligências artificiais. Já no setor produtivo. Então o dízimo, por incrível que pareça, de 74 para cá, também passou por isso. Primeiro, alocar recursos. Então nós vamos trazer dinheiro para a igreja de qualquer custo. Então as equipes se reuniam para fazer isso e tinham algumas ferramentas para isso, que nós vamos trabalhar no encontro. Um segundo momento foi o momento em que os leigos começaram a compreender que se eles trabalhassem melhor com o povo respondia melhor. Então ele começou a distribuir cartão de aniversário, a celebrar o Dia das Mães com o dizimista, o Dia dos Pais, a fazer uma visita. Então isso começou a dar uma característica diferenciada, mas ainda cuidava do dinheiro. Em 2014, a CNBB ela constitui um grupo de bispos que vão tomar conta da pastoral. Por quê? Porque já era muito expressivo e relevante a arrecadação no Brasil do dízimo. Ela precisava ter um tratamento já mais especial.
Em 2000, os bispos então quiseram ouvir a base. Neste ouvir a base, em 2016, surge o documento que vai validar o estudo número 8, que é o documento 106. E aí o documento já não nos trata mais como uma equipe de alocação de recursos, mas como pastoral. E se somos pastoral, então nossas atividades devem ser outras. Como é que nós vamos cuidar do dizimista? Então eu preciso ter uma equipe de comunicação, uma equipe de visitas, uma equipe no plantão. E cada uma tem características próprias. Muito bem. Hoje, a pastoral do dízimo, ela deve, junto com o CPP, com o CAEP e o padre, pensar a paróquia, prospectar essa paróquia de modo profético no tempo. Então não basta para essa equipe ter apenas conhecimento bíblico ou de documento. Ela precisa ter uma mentalidade de empreendedor. Ela precisa pensar a paróquia que nós vamos deixar para amanhã. E como é que nós fazemos isso acontecer? Então ela se torna um agente da atividade meio para que a atividade fim aconteça. Então é sobre isso que nós vamos trabalhar. Quais são as ferramentas, o que mudou, qual é a novidade, como é que nós atendemos a essa expectativa toda. Ai, bacana. E aí também, em um outro momento aqui, você fala sobre economia profética na gestão e em seguida também tem, né, o painel, né, captação de recursos para igreja, identificar, classificar, organizar e qualificar. Você trouxe para o CONAGE, né? E conta pra gente então um pouco como que foi esse momento. Ao longo desses anos todos viajando no Brasil, meus melhores amigos hoje são padres e bispos. E eu tenho uma empatia por eles muito forte, porque eu entendo quais são as dores desses padres. Não são poucos aqueles que desejam fazer um trabalho, mas não têm recurso. Então ele acaba não fazendo. Muitos, por exemplo, atuam na atividade meio de modo estressante para poder levantar dinheiro. Então vende-se bingo, faz-se rifa, faz-se pizza, faz-se de tudo, para poder atender uma emergência financeira do agora. Mas os projetos, por exemplo, que poderiam alcançar a sociedade, sobretudo dos menos favorecidos, ela fica um pouco que abandonada ou legada a alguma pastoral que vai entregar ali 10, 15 cestas básicas. Quando nós poderíamos fazer mais, mas por falta de dinheiro não. O que nós observamos, e foi isso que eu trouxe para o CONAGE, né? Ou pelo menos tentamos trazer para o CONAGE. Nós vivemos um momento econômico no mundo onde um abismo social se fará muito maior do que o que a gente já tem hoje. E todas as vezes que isso acontece, essas pessoas, elas encontram na igreja um apoio. Isso aconteceu na época do analfabetismo, isso aconteceu no período da transição para a informática, nos desempregos da vida, o povo que foi colocado nas ruas porque não conseguiam pagar a casa própria, quando a extrema pobreza cresce na nossa nação, eles vão parar nos organismos que dão esse apoio. Então nós precisamos estar preparados para o que vai acontecer em breve. Por quê? Porque já se avizinha uma crise econômica mundial por conta de um reordenamento geopolítico no mundo. Então, uma administração profética, ela se antecipa ao tempo. E aí eu encontro com esse grupo de profissionais, eles são uma empresa do setor privado que conseguem fazer um trabalho de captação de recursos de modo muito prático. Eu falei assim, não, isso aqui é alguma coisa que eu tenho muitos padres que precisam disso aqui. Eu tenho padres, por exemplo, que não tem recurso para poder ter um orfanato, para poder ter uma creche, ou para poder fazer a festa do padroeiro. Eles precisam, às vezes, construir um centro de formação, um centro comunitário, onde as pessoas poderão utilizar. E aí foi quando eles falaram assim, não, existe a possibilidade, existe a verba. Eu falei assim, não, então nós vamos levá-los, porque eu preciso apresentá-los para as pessoas que hoje precisam disso. E foi muito interessante, porque o pessoal está gostando e o pessoal está procurando. É uma empresa, eles prestam serviço para a gente, eles são remunerados, eles não são igreja, eles têm fins lucrativos. Mas eles dão condições para nós que não temos fins lucrativos enquanto igreja, a oportunidade de realizar aquilo que é uma administração profética. Aquilo que é estar com o povo nas suas realidades e nas suas dimensões sociais. Padre Júlio Lancelotti faz isso de modo extraordinário em São Paulo e muitos outros pelo Brasil que não têm a mesma notoriedade das mídias. Então nós precisamos trazer e fazer esse trabalho. Então a ideia é essa. E vamos fazer esse mesmo trabalho, Poliana, no Economatos. Ali nós vamos trabalhar a economia de Francisco.
como tornar a nossa economia mais humanizada. Porque às vezes nós estamos muito preocupados com a lâmpada, com o som, com a casa, com a pintura, mas nos esquecemos das pessoas. Como trazer as pessoas para o centro da nossa evangelização da comunidade. Eu vejo hoje, por exemplo, a quantidade de crianças sendo diagnosticada com autismo. E aí eu me pergunto, como é que a nossa catequese vai atender a essa demanda? Nós precisamos formar essas catequistas para isso. Nós hoje temos muitos cadeirantes que não têm oportunidade de proclamar uma palavra dentro da missa porque os presbitérios não têm rampa. 60% das pessoas que participam da nossa igreja têm mais de 60 anos, mas os nossos banheiros não estão adaptados para as pessoas com mais de 60 anos. Você entendeu? Então é assim, uma gestão humanizada ou uma economia humanizada, ela tem um olhar sobre a realidade daqueles que participam. É um modo de acolhê-los melhor. E que isso também às vezes demanda recurso. Então vamos apresentar também para o economato a possibilidade deles terem um contato com uma empresa que pode possibilitar a chegada de recurso da União, não pertence a nenhum partido, não, pertence à União, pertence ao povo, ali onde o Estado não chega, aonde o Estado deveria fazer e ele não consegue, e essas entidades fazem, então tem uma verba específica para isso. E aí a igreja tem esse acesso também. E aí a gente entra na importância da profissionalização da gestão, né? Porque é o que a gente tem falado muito aqui nas entrevistas que eu tenho feito, também nos temas que estão sendo abordados, que a gente precisa desmistificar esse conceito de que a igreja não precisa se profissionalizar, porque a partir do momento que ela se profissionaliza, é que ela consegue ter acesso a esses recursos que vão possibilitá-la a fazer muito mais pelo povo, né? O que nós precisamos hoje divulgar, aliás, eu parabenizo sempre o Chiara, o Fábio, a equipe toda, porque há mais de 20 anos, são quase 25 anos que a Promocat vem atuando nesse trabalho. Eu participo de todas as edições, desde a primeira edição, e uma das coisas mais interessantes e bonitas que eu vejo é assim, nunca nenhuma tecnologia, nenhum método, nenhuma técnica ou nenhuma ciência da administração está acima da evangelização. Está acima do munus sacerdotal que todos nós temos. Mas, ao mesmo tempo, todas elas estão a serviço da evangelização. Então, isso é o que a gente aprende aqui. Quando você vai para a faculdade, você aprende com o setor privado a ter lucro, a ter crescimento, a motivar sua equipe, a fazer com que ela cresça. Aqui, todas essas coisas não visam o lucro. Todas essas ciências, todos esses saberes estão a serviço da evangelização. Então, uma gestão hoje orientada, profissionalizada, desde o secretariado, o padre, CPP, CAEP, Pastoral do Dízimo e demais, elas possibilitam uma evangelização mais adequada, que chegue nas pessoas de uma maneira melhor. Aliás, vocês estão de parabéns, né? Porque cada ano é melhor um encontro aqui. Ai, obrigada, né? A gente já agradece a todo momento, quando a gente tem a oportunidade de agradecer a você por estar conosco, né, ao longo dessa caminhada, e também, né, a todos que acreditam nos nossos projetos. E aí você teve um momento também com os secretários paroquiais, né, que você falou sobre identidade e projeto de vida. Uhum. Como que foi esse momento? Eu tenho um carinho pelo secretariado paroquial, primeiro porque é um grupo muito solitário. Então, na paróquia você tem muitos agentes de pastorais, mas tem uma secretária. Ou 2 no máximo, às vezes 3. Mas eles são muito sós. Às vezes, a maioria das vezes, nem o padre conhece a miúde qual é o trabalho de um profissional do secretariado paroquial. Então, ele não tem nem com quem reclamar. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de estar com um grupo reunido, nós falamos muito sobre o que ele precisa fazer. Sobre quais técnicas ele precisa adquirir, que habilidades ele precisa desenvolver. E tudo isso é legítimo. Mas esse ano, por exemplo, eu decidi trabalhar com eles a questão do desenvolvimento humano. Porque atrás de todo esse serviço existe uma pessoa. E essa pessoa, muitas e muitas vezes, ela é invisibilizada. Ninguém entra na secretaria e pergunta para o profissional como é que você está. E de fato querendo saber. Todo mundo entra falando assim, eu preciso disso aqui. O que eu preciso para casar? O que eu preciso para batizar? Me orienta sobre isso aqui. Ninguém quer saber da vida dele.
Ninguém quer saber se ele está bem, se ele está mal, como é que ele está, como é que não está. Mas ele tem que saber. Ele tem que olhar para as pessoas que chegam na secretaria, seja para enterrar um parente querido, seja para um casamento, seja pela felicidade de um filho que nasceu. Ele tem que ter empatia com essas pessoas. Ele tem que ter um amor especial, um olhar especial a essas pessoas. Então a gente precisa também cuidar do humano desses profissionais. Quem eles são? Como é que eles se tornam visíveis? E nós precisamos dizer para eles, você não está sozinho. A igreja olha para você. Nós estamos com você. Então um encontro como o Conaspar, ele é de uma importância para o profissional que transcende a questão da técnica, transcende os saberes profissionais, da contabilidade, ou do jurídico, ou de orçamento, enfim. Ele alcança o indivíduo na sua essência humana. Ele vai se encontrar com aqueles que são iguais a ele. Ele sabe que aquele que está sentado do lado dele ali no encontro tem os mesmos problemas que ele. E nesse momento ele pode trocar a experiência. Ele pode ensinar e ele pode aprender. Quando isso acontece, Poliana, nós fazemos um upgrade humano na vida dessas pessoas. Elas se sentem amadas, elas saem daqui do encontro apaixonadas pelo encontro, porque alguém falou a linguagem delas. E o Conaspar faz isso, não através de mim só, mas de todos os pregadores. Há este zelo, há esse cuidado. Então eu sinto que todo ano essas secretárias voltam, e elas voltam mais animadas, e elas partilham no grupo, e elas publicam nas redes sociais, porque são pessoas que precisam ser compreendidas e enxergadas de modo integral. Então foi isso que a gente tentou fazer com elas nisso. E outra coisa, a igreja não oferece um plano de carreira, o salário não é maravilhoso, mas ela pode encontrar ali seu projeto de vida. Aquilo que ela faz bem, ela ama fazer, o mundo precisa e ela é remunerada para isso. Então, quando isso acontece, acontece o Ikigai japonês, não é? Ela encontra o seu projeto de vida. Eu aqui tenho a oportunidade, né, de conversar com pessoas de várias áreas, né, com padres e com secretários, e assim, a gente vê que a linha de pensamento deles, às vezes elas elas vão cada um para um lado, né? Tá um pensando de uma forma e um de outra forma. Ontem eu tive conversando com o padre Erickson, que veio palestrar no Conaspar, ele falou, e eu saí de lá pensando, nossa, é verdade, eu vou para uma reunião de CPP, enfim, e eu nunca parei para pensar que eu podia perguntar para minha secretária se tem alguma questão que ela quer que eu leve para essas frentes pastorais, né? Então essa troca é muito importante, porque o secretário é a pessoa, acima de profissional, é a pessoa mais próxima do padre, né? Ela é mais próxima de todos. Você sabe uma coisa que tem, eu escrevi já 5 livros para o secretariado paroquial. Um deles é Secretariado Paroquial, Céu e Inferno, porque ela vive tudo no mesmo dia dentro da secretaria. Mas uma das coisas que eu digo nesse livro é, nenhum cristão católico na face da terra, em todo o globo, do nascer ao morrer, deixou de precisar de uma secretária ou um secretário paroquial. Então, para a gente ter uma ideia da importância dessa figura. Porque são eles que tramitam toda a nossa documentação, são eles que nos acolhem, são eles que nos orientam. Mas muitas e muitas vezes são invisibilizados. Eles são tratados com indiferença. Muitos leigos acham que o secretário e a secretária estão ali só para atender telefone ou para cuidar do padre. E não, há um universo de trabalho a ser feito e elas fazem muito bem. E assim, muitas das vezes também há um acúmulo muito grande de trabalho, né? Porque tem quem pense também que o secretário paroquial vai chegar e vai anotar pedido de missa, né? Que é o que muitas vezes pensa, né? Anotar pedido de missa. E realmente não, né? A nossa igreja depende do secretário paroquial para movimentar todos os tipos de necessidades, né? O profissional de secretariado paroquial tem uma importância tão grande, mas você pega a gestão da informação. Ele está num local onde todas as informações chegam. É ele quem precisa depurar aquela informação para saber se ela é relevante ou não. Se ela é relevante, ele transforma aquilo em dado. Ele pega esse dado e ele aplica na gestão. Quando essa aplicação ela é repetida com sucesso, ela se transforma em sabedoria de gestão. Nós temos hoje profissionais de secretariado paroquial que quando chegam diante de um problema, ele já sabe da solução. Ele já sabe que caminho percorrer, mas ele sabe também que precisa respeitar o tempo daquilo.
Então, tamanha capacidade que nossos profissionais têm. Então, nós não podemos ignorá-los. Ouvi-los é hoje uma das grandes saídas para que nós tenhamos uma boa administração. Inseri-los nas decisões paroquiais também. Aliás, ele também passou. Nós poderíamos dizer que eles também estão vivendo um outro tempo de inovação paroquial. Porque ele deixou de ser voluntário, depois ele passou para ser CLT, mas sempre obedecendo ordens e fazendo atividades, vamos dizer assim, responsivas. Alguém pede, eu faço. Telefone toca, eu atendo. E ele hoje, ele atua na gestão. Ele toma conta dos outros funcionários, ele vai lembrar o padre de um remédio que ele precisa tomar, mas ele vai dizer também, olha, não assume nenhum compromisso financeiro na primeira semana, porque nós já estamos esgotados. Então ele participa desses processos, isso também exige dele novas habilidades, né? Uma nova maneira de entrega também, e de novos reconhecimentos que nós precisamos dar. Se não temos condições de melhorar o salário dele, será que a gente não pode arrumar um jeito de dar uma cesta básica? Um plano de saúde? Benefícios que possam valorizar aquele profissional, assegurá-lo mais com a gente? Então acho que essas coisas a gente hoje precisaria pensar na igreja de modo mais amplo. É só a gente observar o quanto eles gostam do que eles fazem pelos anos que eles trabalham nas secretarias, né? É muito mais do que acontece no mercado, em que a gente vê uma oportunidade de escalonar mesmo e vai... Agora, os secretários, muitas das vezes, eles passam uma vida toda à frente de uma secretaria, né? E é uma entrega total. Veja bem, existe uma coisa dos secretários e secretárias que muitas coisas que eles ouvem na secretaria, que eles veem na secretaria, eles não partilham nem com a esposa, nem com o marido. Existem dores que ele sente que ele não consegue partilhar com ninguém. Ele só vive com ele. Agora, isso faz com que ele também seja uma pessoa necessária para as pessoas que mais precisam. Então, muitas pessoas, por exemplo, às vezes falam para a secretária ou para o secretário coisas que ela não diria para o padre. Por quê? Porque o padre fez isso? Não. É porque a secretária tem um modo de ser que já acolhe e dá a liberdade da pessoa se abrir com ela. Isso é fundamental. O que eu trago como resultado disso depois de muitos anos trabalhando com elas? O mercado está cheio de gente de muita habilidade, de muita qualidade técnica, muito diploma. Depois nós tivemos uma ascensão muito grande de pessoas com inteligência emocional. Eles aguentam pressão. Eu imagino que a equipe da Promocat aguente bem pressão. Então vocês têm uma inteligência emocional extraordinária. Qual que é o grande barato do secretariado paroquial? Eles desenvolvem uma inteligência espiritual. Eles são capazes de promover no ambiente de trabalho misericórdia, compaixão, ternura. Eles são capazes de intermediar um conflito entre o padre e um líder de pastoral. Ele é capaz de eliminar uma fofoca ali dentro da secretaria, entendeu? Então ele tem essa inteligência artificial, essa inteligência espiritual, que o mercado hoje carece, precisa ter. E tem procurado dentro da secretaria nossos profissionais para o mercado privado. Então nós temos um tesouro dentro de casa e muitas vezes não valorizamos. E elas estão conosco. Nós temos secretários de 30 anos, de 25 anos, e são pessoas extraordinárias, as quais eu me tornei amigo e tenho um verdadeiro carinho, uma admiração profunda. Agora falando rapidamente, né, eu preciso encerrar aqui com você, mas sobre os congressos da revista Paróquias, que você que está aqui conosco desde o começo, como você avalia, né, a importância desse mercado, né, desse congresso para a gestão eclesial e também a maturidade do evento ao longo dos anos, os temas abordados? Eu vou falar como congressista e vou falar também como quem participa dos congressos, né? Como congressista, nós encontramos na equipe Promocat, no Fábio, na Chiara, uma parceria que nós temos muita dificuldade de encontrar em outros lugares. Assim como o secretariado paroquial, nós que somos missionários, que viajamos pelo Brasil, também vivemos um tipo de solidão. Nós também convivemos com muitas pessoas no final de semana, mas você pega seu carro e volta para casa sozinho. Os padres vivem essa realidade também. Eles convivem com muita gente, mas depois vão para o aconchego do seu quarto sozinhos. Então há uma solidão. E a Promocat conseguiu desenvolver um projeto extremamente profissionalizado, mas
ao mesmo tempo missionário. O acolhimento, o carinho com que a gente é recebido, os mínimos detalhes fazem com que a gente se sinta também acolhido, amado. E aí existe um processo curiosíssimo, né, que a Chiara, aliás, ela é perita nisso. Ela consegue tirar o melhor de cada um de nós. A gente consegue dar o máximo que a gente pode dar, porque ela é capaz de fazer isso. E a equipe toda parece que assimilou por simbiose isso. Agora, como quem participa dos congressos, me surpreende a capacidade dos pregadores trazerem as novidades. Eu saio daqui, por exemplo, e falo assim, meu Deus, eu não tinha pensado nisso ainda. Então já existe, tem gente já fazendo isso aqui. Então agora mesmo eu já conheci alguns grupos como o M2G2, que eu fiquei encantado com o André. Aí trouxemos aí o Rildo, que está fazendo esse trabalho interessante. Tem a Teos, que está fazendo um trabalho maravilhoso de investir na tecnologia, de prospectar a igreja com as tecnologias. Enfim, a gente sai daqui empolgado. Mais do que isso, a gente sai com um embasamento de igreja. Nós saímos mais apaixonados por essa igreja, porque a gente conhece ela melhor a partir desses encontros. É muito triste quando uma diocese não investe para que seus padres ou seus secretários ou ecônomos venham participar. Se soubéssemos a importância real desses encontros e o bem que eles são capazes de promover para a paróquia, nós economizaríamos o ano inteiro para podermos mandar uma equipe para cá. Tamanha a importância que eu vejo nesses encontros. Às vezes eu falo para a Chiara e falo, vocês não podem desistir. Na época da pandemia foi tudo muito difícil. Eu falei, não desistam. Por quê? Porque vocês têm feito um bem enorme para a igreja. Então não dizer, mas às vezes a gente apanha muito. Mas todos os bons apanharam. Então Helder Câmara apanhou, o Lancelotti está apanhando em São Paulo também, o Gilson está apanhando em alguém, o Frei Gilson, não é isso? Então todos aqueles que trabalham a favor do Senhor vão apanhar. Então nós não podemos recuar dos tapas, é oferecer outro rosto e continuar. Então, por favor, não deixe a equipe desistir, motive essa equipe, que o ano que vem a gente tenha muito mais gente aqui fazendo essa bênção de encontro. Amém. Assim, a gente vai, né, o trabalho de formiguinha, realmente é muito difícil para nós, né, enquanto Promocat, eu posso dizer um pouco dos desafios, que é desenvolver um congresso, né, desse tamanho, né? Então são 4 congressos em uma semana, é uma grade de programação muito grande. É muita gente, né? Muitos palestrantes para administrar, né, muitos congressistas, mas realmente a gente pensa mesmo nesse cuidado e na formação, e a gente se orgulha muito do conteúdo que a gente traz. Pode se orgulhar mesmo. Né? Então, quando a gente estava finalizando aqui o processo, eu parei, né, do lado do Marco, que também é meu companheiro lá, e falei, nossa, esse congresso ficou muito bom, né? Ficou. Dá aquele orgulho quando orgulho, você sim. vê os temas que são abordados, e realmente é trabalhar para conscientizar a igreja de que isso não é gastar para vir aqui passar uma hora, mas não é realmente uma investimento. Contribuição, né? Fiquei encantado com Santarém, 26 pessoas de Santarém vieram. Talvez a região mais distante, né? Nós tivemos gente do Amapá que estão aqui também. Então, assim, primeiro é bom rever esse povo todo, mas de observar como é que eles têm um senso de investimento na formação, de fazer um aprimoramento nas práticas paroquiais, diocesanas. Eu acho que isso nós estamos precisando muito, né? O Brasil precisa disso. A gente segue, né, na luta, no caminho, porque o foco sempre vai ser a evangelização e a contribuição para a evangelização. Aristides, a gente podia ficar aqui muito tempo conversando. Ficaria também. Mas eu preciso liberar você também. Eu quero agradecer mais uma vez, em nome de toda a equipe Promocat, Revista Paróquias, também do Fábio da Chiaro, pela sua disponibilidade em estar sempre conosco, contribuindo, nos orientando, nos ajudando. Nossa Senhora, se você fizesse ideia do bem que me faz vir para cá, quando a Chiara me manda o convite, ou vocês me mandam o convite, eu falo assim, ganhei meu ano. Então, pode continuar me chamando. Se o povo quiser me ouvir, eu vou estar aqui sempre. Com certeza. Então, você saiba que também pode contar com a gente, Muito assim obrigado. como a gente vai continuar contando com você. Muito obrigado. Obrigada.